Se você fosse o dono de uma empresa, que tipo de pessoa você contrataria? Sabe responder essa pergunta em um processo seletivo? Se não sabe, vem comigo que eu te ensino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Se você é novo, eu te convido, venha fazer parte, inscreva-se no canal. Toda semana tem conteúdo novo. E claro, se você gostar desse vídeo, se entender que ele é útil para você, deixa aqui o seu like. Também vou adorar responder os comentários de vocês, então deixem os seus comentários. Vamos a essa pergunta, uma pergunta que tem acontecido com maior frequência e uma tendência de crescimento nos processos seletivos, e por isso eu decidi trazer para vocês. Além de ter esse conhecimento desse crescimento dessa pergunta, muitas pessoas têm comentado aqui nos meus vídeos que tem acontecido essa pergunta aí no processo seletivo, então vamos desvendá-la. Qual que é a melhor resposta e quais são os erros, né, que a gente comete ao responder essa questão. Mas primeiro, vamos para a análise. O que essa pergunta analisa? Qual que é a intenção por trás dessa questão? Ela pode estar analisando algumas coisas. Uma delas é: será que você tem visão da empresa, do que é uma organização? Que dependendo da sua resposta, você pode deixar clara essa informação ou não. Ou seja, será que você tem clareza de que a empresa é uma organização que visa os lucros, o objetivo fim são os lucros? É claro que não é só isso. Tem toda uma cultura, tem os valores, tem os princípios, né, que vão ficar ali, que vão prevalecer dentro da empresa. Mas será que você tem essa visão? Dependendo da sua resposta, eu vou te mostrar alguns erros, vai deixar claro que você não tem essa visão. Além disso, essa pergunta ela também pode revelar alguns preconceitos aí, dependendo do tipo de resposta. Então vamos aos erros. Quais os principais erros? Um deles é a pessoa dizer que contrataria, por exemplo, pessoas que queiram trabalhar. O que ela está demonstrando com isso? Que ela não tem essa visão de empresa, de uma organização, porque uma organização que visa os lucros, como toda organização com fins lucrativos, ela não pode simplesmente contratar apenas pessoas que queiram trabalhar. A pessoa ela precisa saber exercer aquela função, ela precisa atender ali a algumas competências, por exemplo, comportamentais, competências técnicas e comportamentais. É o nível de escolaridade, quando a gente está falando de competência técnica, né? É uma graduação, é um curso específico, é um conhecimento específico técnico dentro daquela área de atuação. E as competências comportamentais, como por exemplo, preciso de uma pessoa que tenha uma boa comunicação, que seja persuasiva, que seja analítica, que tenha uma liderança bem desenvolvida, enfim. Quando a gente vai contratar alguém, a gente precisa avaliar tudo isso, as competências técnicas e comportamentais. Então não posso somente contratar uma pessoa que queira trabalhar. Um outro tipo de resposta que eu sugiro que você avalie bem, eu não vou falar que é um erro, mas não é a resposta ideal. É quando a pessoa ela diz que ela contrataria alguém como ela. Então eu contrataria alguém como eu, que seja determinado, que seja honesto, que seja persuasivo. Você vai trazer ali algumas características para você. Não está errado, né? É uma resposta que até seria adequada. No entanto, não é a melhor resposta, é por isso que eu te peço que você avalie a sua resposta. Então vamos lá, né? O que seria uma resposta ideal? Para e pensa comigo. Para que uma empresa, ela de fato funcione, ela precisa ter diversidade. Então, para cada função, existe ali a pessoa certa com as características certas. Dentro do RH, a gente vai falar inclusive de uma tendência de perfil comportamental. Por exemplo, deixa eu explicar. Dentro da área de vendas, qual é o perfil que a gente busca? A gente vai buscar uma pessoa que tenha uma comunicação, que tenha, por exemplo, uma técnica de persuasão, de vendas. Se é para uma área analítica, se é para uma área financeira, na verdade, eu preciso de uma pessoa com um perfil mais analítico, que é o que a gente chama de uma pessoa com um perfil conforme, por exemplo, considerando aí a metodologia de avaliação de perfil comportamental, que é o DISC. Então, uma possível resposta para essa pergunta seria: olha,
sendo proprietária de uma empresa e tendo que contratar alguém, eu avaliaria, eu acredito muito que dentro de uma empresa deva existir diversidade, então acredito muito na pessoa certa, no lugar certo. Eu avaliaria exatamente o perfil da pessoa, porque dentro de uma área nós vamos ter problemas, digamos assim, né? Nós vamos ter desafios. Então acredito que a pessoa certa para a posição é uma pessoa que atenda a esses requisitos e que ela vá resolver os problemas, os desafios que eu tenho dentro daquela área. Eu acredito que essa seria a pessoa ideal para ser contratada. Vamos lá, por que eu estou trazendo essa possibilidade de resposta? Eu vou compartilhar com vocês um exemplo, e isso é real, tá? Não significa que todas as empresas sigam exatamente dessa forma. Algumas empresas, elas erram sim na contratação, elas acabam contratando sempre o mesmo perfil. O exemplo de uma empresa que eu conheço que diante de um treinamento, essa empresa, ela fornece inclusive treinamentos, por exemplo, da metodologia DISC, e aí, fazendo a análise ali de perfil comportamental, houve uma certa dinâmica na sala e a empresa, a pessoa que estava dirigindo, o treinador, ele pediu para que as pessoas se dividissem conforme o perfil delas. Então, quem é dominante fica num canto, né? Quem é conforme no outro, influente e estável. E eles se depararam com uma realidade que até então eles não tinham percebido. A maioria dos clientes, das pessoas que compraram aquele curso, eram pessoas com perfil dominante. Era grande parte daquela sala, o que fez com que eles refletissem e analisassem o cenário deles. Foram verificar e descobriram que a maioria dos vendedores da empresa, as pessoas que vendiam os cursos dentro da empresa, eram pessoas com perfil de dominância. E aí o que acontece? Uma pessoa com perfil dominante é uma pessoa mais objetiva para falar, às vezes até um pouco mais agressiva, digamos assim. É uma pessoa totalmente focada em resultados. Então ela tem um tipo de comunicação específico. O que é que estava acontecendo? Os vendedores estavam utilizando a sua própria comunicação de dominância, estavam convertendo os clientes que também tinham o mesmo perfil. Ou seja, os outros clientes, por exemplo, uma pessoa com perfil estável, ela já não gosta de comprar de maneira muito objetiva, ela se sente insegura, ela precisa sentir segurança naquela compra, às vezes ela precisa de um tempo maior para ela pensar, enquanto o dominante ele olhou, quer, pá, compra, qual que é o preço? Vai lá e compra, é assim. O estável já não, o estável ele já precisa de um tempo, ele vai pedir a opinião de alguém, ele vai se garantir ali de que a tomada de decisão está assertiva, sabe? Já o conforme, ele vai precisar, por exemplo, de muitas informações, ele vai querer entender quais são os benefícios daquele curso, quais são os detalhes, qual a carga horária, vai querer entender nos detalhes. E uma comunicação dominante não costuma ser assim. Então, olha só, já o influente, ele precisa se sentir, por exemplo, importante, valorizado, ele gosta de conversar. Então, olha só o que acontece. Por que eu trago essa visão? Uma grande empresa, uma boa empresa, uma empresa de renome, ela vai ter esse conhecimento de que hoje, dentro de uma equipe, para se ter os melhores resultados, o ideal é uma equipe diversificada. Por isso, eu indico muito esse tipo de resposta. Pensa, todo mundo com a mesma visão. Vai travar, vai chegar uma hora, por mais que tenha muito resultado, vai haver alguma deficiência ali na empresa. Se todos forem dominantes, se todos forem conformes, se todos forem estáveis. Então é exatamente por isso que não dá para simplesmente o dono, né, contratar pessoas que tenham o mesmo perfil e todas vão ser do mesmo perfil. Até pode acontecer, mas essa empresa ela vai sair perdendo em algum momento, ela vai perceber que algumas deficiências vão ficar acontecendo ali dentro da própria empresa. E aí, claro, você pode complementar a sua resposta, depois de falar dessa diversidade, o porquê que você contrataria a pessoa com base nas habilidades e na necessidade da vaga, você também pode complementar dizendo, é claro que alguns dos valores que eu ia estipular ali para minha empresa, dos princípios, dos valores, isso eu consideraria para todas as funções, como por exemplo, trabalhar bem em equipe. Eu sou uma pessoa que valorizo muito o ambiente de trabalho em harmonia, em cooperação, a honestidade, o respeito. Esses são alguns princípios que eu não abro mão e que certamente todas as pessoas
que fossem trabalhar na minha empresa, elas seriam avaliadas de alguma forma que a gente conseguisse captar essas informações. Outra forma de você responder essa pergunta é de maneira mais direta. André, eu sou mais direto, então eu não gosto de estender muito a minha resposta, eu preciso de uma resposta um pouco mais enxuta, o meu perfil precisa disso, tudo bem. Então você pode responder que você contrataria, por exemplo, a pessoa mais qualificada para a posição. Uma pessoa que atendesse, por exemplo, os requisitos técnicos, né, nível de formação, conhecimento, experiência na área, mas também de requisitos comportamentais, de liderança, de gestão de processos, de análise de dados, de comunicação, trazendo aí as competências comportamentais e apontando cada uma delas. Essa é uma forma, e aí você pode complementar com a primeira resposta ali, com a informação adicional da primeira resposta, falando também dos princípios que permeariam a sua empresa e que você também consideraria e avaliaria no momento da entrevista. É uma resposta mais enxuta, tão assertiva quanto a primeira. O que vai depender aí é do seu perfil, da melhor forma que você vai se sentir ali para que você compartilhe essa informação, ok? Lembrando que essas são algumas possibilidades de resposta. Nada impede que você monte aí a sua resposta, são algumas indicações, não se trave a isso. Considere o seu perfil, considere os seus princípios, os seus valores, as suas crenças, o que você pensa, mas evite os possíveis erros que eu comentei aqui com vocês e eu tenho certeza que vocês terão ótimos resultados durante a entrevista. Bom, se você gostou desse vídeo, convido a deixar seu like. Se você não está inscrito, inscreva-se, vem com a gente. E deixa também seus comentários, põe aqui nos comentários quais as perguntas mais difíceis, quais as perguntas que você não soube responder e que você gostaria de auxílio. Coloca aqui que eu transformo em vídeo e trago para todos vocês, ok? Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.